Olá, eu sou Fábio Reis Viana, escritor, analista geopolítico, colunista do jornal Monitor Mercantil, do jornal russo Pravda Report, a versão em inglês é editada em Moscou, e do site americano The Saker. Segundo Halford Mackinder, quem controla o coração do mundo comanda a ilha do mundo, e quem controla a ilha do mundo comanda o mundo. A ilha do mundo seria o continente euroasiático, e seu coração estaria situado mais ou menos entre o Mar Báltico e o Mar Negro, e entre Berlim e Moscou. Esse é um trecho tirado do livro do grande pensador ainda vivo, né? E que deveria talvez ser mais valorizado no nosso país, o José Luiz Fiore. Esse livro aqui, História, Estratégia e Desenvolvimento, que é um apanhado de artigos dele ao longo dos anos sobre geopolítica, abordando todo o mundo, todas as regiões e com foco num viés mais de sistema mundial, que é o nosso viés aqui do canal também. E esse é um trecho que ele tira das palavras do grande pensador anglo-saxão Halford Mackinder, um dos maiores estrategistas geopolíticos do universo anglo-saxão, não é? Nesse momento, o que vem acontecendo e que se reflete no veto da Anvisa à vacina russa Sputnik V no Brasil, não tem nada a ver com aspectos técnicos. Eles encontraram lá, os técnicos da Anvisa encontraram um pelo na cabeça do ovo da vacina para criar dificuldades e agradar o governo de ocupação. Porque o governo atual é um governo colocado ali pelo Império para que a estratégia de segurança americana seja facilitada em sua concretude no chamado hemisfério ocidental, que é basicamente a sua zona de influência mais próxima, o seu quintal. A sociedade americana vem nos últimos anos demonstrando uma divisão absurda, uma espécie de guerra interna, inclusive que se reflete no Brasil também, porque a nossa sociedade tem uma tendência a repetir o que ocorre no norte, né, na metrópole. Em geral, quando ocorre essa guerra interna nos seios das elites americanas, esse tipo de coisa costuma ocorrer em momentos anteriores a decisões grandiosas que o Estado americano deva optar, né? No caso, isso ocorreu antes da Primeira Guerra Mundial e, em particular, antes da Segunda Guerra Mundial, quando a sociedade se dividia em aceitar a entrada dos Estados Unidos naquele jogo ou não. E aquilo, de fato, foi decisivo para o futuro do país enquanto líder do sistema, porque aquilo definiu os Estados Unidos como a nova liderança do sistema mundial, né? Nesse momento, a impressão que se dá é que nós estaríamos vivendo um novo momento de inflexão e os americanos estariam passando por uma situação parecida. A questão é que o consenso fundamental da sociedade americana, isso de todas as elites, de todos os partidos, de todas as esferas, de todas as classes sociais, existe um consenso fundamental, que pode haver qualquer divergência em relação a qualquer aspecto identitário, blá, 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 e etc. Mas o consenso fundamental é a manutenção, custe o que custar, do papel de liderança dos Estados Unidos no sistema mundial.
E para que essa liderança se concretize, é necessário o investimento maciço e sem nenhum tipo de restrição ao complexo industrial militar, né? E mais, o que torna viável esse consenso, né, no complexo industrial militar, né? O que torna possível que isso seja factível, né, é que haja um inimigo, é que haja um risco maior que justifique esse investimento. Até porque os Estados Unidos não têm orçamento para manter toda essa estrutura bélica, essas 800 bases militares espalhadas pelo mundo, esses 400 mil soldados espalhados pelo mundo, é praticamente a população da cidade brasileira de Niterói, não é? A justificativa tem que ser o inimigo necessário. E o inimigo necessário do universo anglo-saxão há 200 anos, desde a época do Império Britânico, e os americanos herdaram isso, é a Rússia. E continua sendo. Não é a China, é a Rússia. Porque em termos militares, a Rússia, em vários aspectos, nesse momento ela já supera os Estados Unidos, apesar de ser a 12ª economia do mundo. Mas isso os economistas talvez não entendam ou não queiram entender, que o aspecto militar ele conta muito mais do que parece, né? Então, o inimigo necessário, a bússola da manutenção do consenso fundamental das elites americanas é a Rússia. E nesse novo século XXI, em que as novas potências, ou as velhas potências, elas retomam esse protagonismo, e a Rússia deixou isso muito bem claro na sua entrada na guerra da Síria em 2015, onde ela ganhou a guerra. Aquilo ligou o alerta às elites americanas, aquilo levou ao Estado americano a colocar em prática, não só colocar em prática com mais força, mas em deixar claro e documentado na sua estratégia de defesa de 2017, que a partir de agora acabou o consenso de Bretton Woods. A ordem liberal não existe mais, por mais que na retórica eles tentem manter isso. Agora voltamos à ordem westfaliana. Os nossos interesses contam mais, custe o que custar. E para isso faremos qualquer coisa. O caso da vacina Sputnik V no Brasil é escandaloso, porque a partir do momento que a disputa hegemônica ela se acirra e as potências inimigas, China e Rússia, passam a disputar também a América Latina, em especial a América Latina, os americanos eles colocam um veto explícito e resolvem enquadrar a América Latina, em especial o Brasil, de volta para o seu cercadinho, né? Isso é muito claro. Em dezembro, exatamente no dia, eu tenho anotado aqui, no dia 10 de dezembro de 2018, aterrissaram em Caracas 2 bombardeiros estratégicos Tu-160, um avião de transporte militar AN-124 e uma aeronave IL-62 da Força Aeroespacial da Rússia, para participar de exercícios militares conjuntos com as forças venezuelanas. Isso foi o Fiore que escreveu, tem um artigo, eu vou colocar aqui no link. Nesse momento, a Venezuela passou a ocupar um outro lugar no cenário internacional. Ela passou a ser parte
da disputa hegemônica. A América do Sul passou a ser parte da disputa hegemônica. E o Brasil, como principal país da América do Sul, como a maior potência, não poderia ser ignorado nessa história. E o que vem acontecendo no Brasil de 2013 para cá, com a Revolução Colorida de 2013, as chamadas Jornadas de Junho, aquilo faz parte de todo esse processo de guerra de quarta geração que vem sendo implementada pelo Império para retomar o controle de áreas onde, ou retomar o controle, no caso da América do Sul e em particular do Brasil, ou criar desestabilização na zona de influência próxima dos seus inimigos. No caso da Rússia, a Ucrânia é um exemplo perfeito, o que vem acontecendo na Ucrânia desde 2014. Então, o veto à vacina Sputnik V foi mais uma jogada da guerra de quarta geração para desestabilizar a nossa sociedade. Os americanos colocaram ali esse fantoche, chamado Bolsonaro, em acordo com os militares, os generais, e esse acordo foi levado a cabo em agosto de 2018, na reunião do então secretário de Defesa James Mattis, Mad Dog, com o alto comando das Forças Armadas, onde decidiram pelo Bolsonaro, porque o candidato da direita ele já não demonstrava força nenhuma, o Alckmin, naquele momento. O Bolsonaro é um representante dos interesses imperiais. E o veto da vacina russa vai por esse caminho. Eles não aceitam que nessa guerra hegemônica que nós estamos vivendo, aparentemente é uma guerra hegemônica não declarada, e a questão da disputa tecnológica, e a vacina tem a ver com isso, ela está nesse jogo. É inadmissível, na lógica imperial, nesse momento, que os russos consigam ter esse tipo de influência na América do Sul e muito menos no Brasil, né? Então é isso. Eu digo que, só para terminar, a questão da guerra hegemônica, o grande pensador, ele é americano, Gilpin, acadêmico, estudioso de relações internacionais e sistema mundial, ele fala da guerra hegemônica como algo que se difere de outras categorias de guerra, né? Ou seja, nas guerras hegemônicas, os estados individuais devem se orientar, ser concebidos dentro de uma lógica sistêmica. E toda guerra hegemônica transforma as estruturas de todo o sistema. Nenhum país está imune. Então, o Brasil, ele já não, o que ocorre dentro do Brasil nesse momento já não diz respeito a questões meramente internas, ela está dentro desse escopo maior, desse espectro maior da guerra hegemônica. Até porque hoje o Brasil é um país em disputa. Isso tem que ficar muito claro para todos e para as nossas elites. Bom, curtam e, por favor, se inscrevam se for possível. Fábio Reis Viana para o contexto geopolítico, direto do extremo ocidente da Eurásia. Obrigado.